E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco está prestes a anunciar um grande reforço para a atual janela de transferências, e a expectativa está nas alturas. O clube carioca está muito próximo de selar a contratação de Jean Menezes, um talentoso atacante chileno de 31 anos que atualmente brilha no Toluca, do México. Menezes, conhecido por sua habilidade na ponta esquerda, pode se tornar um novo destaque na equipe vascaína. As conversas entre a diretoria do Vasco e o Toluca avançaram de forma significativa desde a última sexta-feira. O acordo já está praticamente fechado, e agora faltam apenas os últimos ajustes com o jogador. A negociação está sendo conduzida pelo renomado empresário Marco Vanzini, da CAA Selar, que está garantindo todos os detalhes para a conclusão do negócio. Jean Menezes está prestes a assinar um contrato de 2 anos com o Vasco, com a possibilidade de uma extensão adicional de 6 meses. A chegada do atacante está prevista para ainda esta semana no Rio de Janeiro, aumentando a agitação e o entusiasmo entre os torcedores vascaínos que aguardam ansiosos por esse novo capítulo. A notícia foi inicialmente divulgada pela Fox Sports do México, o que já gerou um burburinho nas redes sociais e nas mídias esportivas. O anúncio oficial está cada vez mais próximo, e a expectativa só aumenta conforme os detalhes finais são acertados. Reforçar a ponta esquerda tem sido uma das principais prioridades do Vasco nesta janela de transferências. Além de Menezes, o clube também está em busca de 2 zagueiros e um volante para preencher as lacunas deixadas pelas recentes saídas de jogadores importantes. A chegada de Menezes promete trazer um novo dinamismo ao ataque vascaíno. Com uma carreira sólida e repleta de experiências, Jean Menezes está em sua 3ª temporada com o Toluca. Ao longo de sua trajetória no clube mexicano, ele acumulou 89 partidas, 15 gols e 17 assistências. Sua trajetória inclui uma passagem marcante pelo León, onde atuou em 152 jogos e contribuiu com 22 gols e 20 assistências. Além de seu sucesso nos clubes, Menezes também tem uma história significativa com a seleção chilena. Entre 2019 e 2022, ele foi convocado para representar a La Roja em 23 partidas, 13 delas como titular, e marcou 3 gols. Essa experiência internacional é um trunfo que promete agregar muito ao elenco do Vasco. Com a chegada iminente de Jean Menezes, a torcida do Vasco está cheia de expectativas para o impacto positivo que o atacante pode ter na equipe. Sua habilidade, experiência e visão de jogo são esperadas para fortalecer o setor ofensivo e contribuir para uma temporada ainda mais promissora. À medida que os detalhes finais da negociação são acertados, os torcedores vascaínos já podem se preparar para receber o novo astro. A expectativa em torno de Jean Menezes está gerando uma grande expectativa e entusiasmo, prometendo um reforço de peso para a temporada do Vasco. Fique atento às próximas atualizações, pois o anúncio oficial está se aproximando, e a confirmação da contratação de Jean Menezes pode ser feita a qualquer momento. A chegada do atacante chileno é um sinal claro de que o Vasco está comprometido em montar um time competitivo e ambicioso para o futuro próximo. Olá, torcedor do Vascão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima no estádio de São Januário estava eletricamente carregado no final da tarde de ontem, após o Vasco da Gama empatar em 2-2 com o Criciúma, em uma partida marcada por emoção e tensão. No entanto, o que parecia ser um jogo comum de Campeonato Brasileiro Série A rapidamente se transformou em um palco de disputa interna, quando um confronto inesperado entre Dimitri Payet e Léo Pelé roubou a cena e deixou todos perplexos. O jogo foi uma montanha-russa de emoções. Com o Vasco em vantagem até os minutos finais, a equipe cedeu o empate no último suspiro, deixando a torcida frustrada e o clima nos vestiários ainda mais tenso. Entre os protagonistas da partida, Léo Pelé foi amplamente criticado por sua atuação abaixo do esperado, o que parece ter contribuído para o acirramento dos ânimos. A situação chegou ao seu auge quando Dimitri Payet, conhecido por sua técnica refinada e habilidades de finalização, expressou seu descontentamento de maneira veemente.
As críticas direcionadas a Léo Pelé, que havia sido considerado o pior em campo, acirraram os ânimos entre os dois jogadores. A discussão verbal rapidamente escalou para um possível confronto físico, provocando um tumulto que chamou a atenção dos demais jogadores. Em uma cena que poderia ser retirada de um drama esportivo, o elenco teve que intervir para evitar que a situação se tornasse ainda mais séria. As palavras e gestos acalorados de Payet e Léo Pelé foram rapidamente contidos pelos colegas de equipe, que se esforçaram para restaurar a ordem e manter o foco no que realmente importa, a performance da equipe e a preparação para os próximos desafios. A recente briga entre Dimitri Payet e Léo Pelé gerou uma onda de especulações e debates entre os torcedores do Vasco da Gama. O empate dramático contra o Criciúma e o confronto entre dois dos principais jogadores levantaram diversas questões sobre o futuro da equipe. A torcida, conhecida por sua paixão e engajamento, está ansiosa para saber como esses acontecimentos influenciarão a dinâmica do time e a moral dos atletas. O que os torcedores acham dessa situação e como ela impacta suas expectativas para a temporada? Alguns fãs acreditam que o desentendimento entre Payet e Léo Pelé pode ser um reflexo das tensões internas do time e da pressão crescente que a equipe enfrenta. Outros, no entanto, enxergam o episódio como um sinal de que a equipe está disposta a lutar e se importar com o desempenho dentro de campo. Qual é a opinião dos torcedores sobre a forma como a equipe está lidando com as adversidades e as críticas que surgem após cada jogo? Há também quem se pergunte se esse tipo de conflito pode afetar a união do grupo e, consequentemente, o desempenho do Vasco em campo. A preocupação com a coesão da equipe é grande, especialmente após um jogo em que o time viu a vitória escapar nos minutos finais. Os torcedores estão preocupados com a possibilidade de que essa briga possa dividir o grupo e impactar negativamente o entrosamento necessário para alcançar bons resultados. Por outro lado, alguns adeptos do clube acreditam que a tensão entre os jogadores pode, na verdade, servir como um impulso para a equipe se unir e superar as dificuldades. A paixão e o comprometimento de jogadores como Payet e Léo Pelé podem ser vistas como sinais de que a equipe está investida em melhorar e buscar vitórias. Qual é a visão dos torcedores sobre o potencial desse episódio para galvanizar o grupo e fortalecer o espírito do Vasco? O episódio deixa um claro recado sobre as pressões e tensões que os jogadores enfrentam, especialmente em momentos críticos. Com o Vasco da Gama se preparando para os próximos jogos, resta saber como o time lidará com as consequências desse confronto interno e se a relação entre Payet e Léo Pelé conseguirá ser reconciliada para o bem da equipe. A saga de São Januário continua, e os olhos estarão atentos para ver como o time se recuperará deste incidente turbulento. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.